Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Obrigado pelo tempo de vocês. Prometo que eu vou ser o mais rápido e objetivo possível. O objetivo nosso hoje aqui é apresentar a plataforma Construplan e uma maneira de acelerar a implantação dela, a utilização dela em uma construtora. E para falar um pouquinho da Construplan, antes eu preciso falar da ConstruSpace. ConstruSpace é uma empresa de origem em Portugal que idealizou a plataforma Construplan, percebendo no setor da construção civil muito das dificuldades, das necessidades que aqui no Brasil não são nada diferente. Agilidade para encontrar novos parceiros, dificuldade de encontrar fornecedores, de encontrar informações no tempo necessário, muito tempo em telefone para fechar os negócios, enfim, muita parte do processo ele acaba sendo desgastante e pouco disso se torna produtivo para o processo de aquisição tanto de materiais quanto de serviços para construção. E a ConstruSpace é uma solução que é um conjunto de soluções. Uma delas é a Construplan, que nós vamos ver hoje, é a primeira que foi desenvolvida e a que está disponível aqui no Brasil também. Colegas portugueses que possam estar assistindo a apresentação, a esse workshop, o que nós vamos ver aqui guarda algumas particularidades com relação ao Brasil, tipo, ao invés de NIF, aqui é CNPJ, algumas nomenclaturas que são diferentes das utilizadas por vocês, mas a essência do processo que nós vamos ver é basicamente a mesma. A plataforma que opera em Portugal é a mesma que opera no Brasil, guardando as particularidades de cada um dos países. E para o Brasil nós temos também a Construvagas, que é um portal para publicação de anúncios de vagas de emprego, totalmente voltado também para o setor da construção civil, e para os profissionais cadastrarem os seus currículos e se candidatarem às vagas que forem anunciadas pelo portal. E de que trata a Construplan? Né? Olhando para o processo tradicional, a empresa de construção recebe normalmente uma planilha eletrônica do cliente, já com uma parte do orçamento, com os insumos e as composições ali atreladas. Tem a primeira tarefa de transformar e jogar isso para dentro do RP, que tenha dentro da vertical o tratamento das bibliotecas de composições e faça parte da orçamentação da obra, ou eventualmente isso tudo é tratado ainda mesmo em planilha, dado que chegou um ponto que alguns itens, se não todos, mas pelo menos os principais, né, precisam ter que seus preços atuais atualizados, ou por um indicador, uma tabela, uma publicação que traga com uma certa confiabilidade esses preços, ou o que é o ideal, principalmente para a curva A e B do orçamento, né, cotações. Então essa é a primeira fase em que a Construplan pode operar dentro de uma construtora, que é fazer a orçamentação para as propostas que estão sendo elaboradas pela construtora. A segunda fase é, quando isso vira obra, partir para as cotações, efetivamente para as contratações e compra. Né? E muito disso gera um processo árduo de contato com os fornecedores, validar o recebimento de e-mail, validar recebimento do anexo, cobrança para retorno das informações dentro do prazo, quando retorna, às vezes retorna incompleto, e
Muito disso fica armazenado de maneira não adequada para uma eventual necessidade de consulta depois daquele orçamento, até para ele servir de uma referência para um orçamento similar que possa surgir. Às vezes a parte da documentação fica com o funcionário, fica com o profissional, ele guarda no diretório local dele, se perde, ou fica na caixa de correio e às vezes é deletado acidentalmente. Enfim, todo o processo ele movimenta muito documento de maneira não estruturada, ou seja, arquivos que não estão indexados, que não são, que são difíceis de serem localizados, que nem todo mundo tem acesso, são arquivos que ficam pontuais com as pessoas que detêm eles, e cada um dentro de uma formatação. Então é um processo muito árduo para a condução dessa atividade, onde a cobrança, principalmente por prazo, é muito forte, né? A relação ali, às vezes um cliente interno entre o departamento de orçamentos e dos suprimentos, que acaba fazendo essa ponte junto com o departamento de orçamentos para colher as informações de preço, fica muito restrito, fica muito crítica essa relação por conta de cobrança da necessidade da informação dentro de um prazo muito curto. E tem os desafios dos dois lados, né? Tanto os desafios dentro da empresa, como também do lado dos fornecedores também. Muitas solicitações, às vezes é carência até de um processo tecnológico para atender essas demandas. Não tem um critério de seleção, qual proposta que ele vai atender, então acaba atendendo mais por pressão do que por necessidade ou interesse. Então é um jogo, é um cabo de guerra muito forte entre os departamentos da construtora, entre os orçamentistas e o departamento de suprimentos, para buscar essa informação, né? E entre os fornecedores daquela construtora. Então, dentro da fase do processo, tem o encaminhamento até chegar ou não ao alinhamento da proposta. Aqui é mais um detalhe só para a gente formalizar como corre uma orçamentação, não é diferente, praticamente é um padrão no mercado, né? E como funciona a solução Construplan. Então, ela concentra toda a informação dentro de um portal, onde nós vamos ver em detalhe logo a seguir, com 3 passos básicos: abrir a solicitação, procurar os fornecedores que vão participar daquela coleta de preço, pedir e receber os orçamentos. Quais são os benefícios que a plataforma traz em destaque, né? O registro, tanto para quem vai fazer cotação quanto para quem vai responder às cotações, é gratuito. E ele passa a ser pago a partir de certas funcionalidades específicas, quando o volume também acaba justificando que tem um certo investimento. Ele é extremamente intuitivo e por conta disso é fácil de utilizar. Ele funciona em qualquer dispositivo ligado à internet. Ele traz um conceito das especialidades que nós vamos ver mais à frente também. Ele traz já um pré-cadastro com mais de 2 milhões de fornecedores da construção civil no Brasil, pesquisáveis por filtro, então, por região, por especialidade de prestação de serviço, por capital social, por tempo de formação da empresa, por município, pelo CNPJ, caso a pessoa possua. Você visualiza e acompanha as propostas diretamente na plataforma. Você armazena de forma indexada todos os documentos, faz uma gestão documental disso, e associado aos fornecedores você consegue também ter um trabalho de pré-qualificação
documental desses fornecedores pelo próprio cadastro deles. Isso tudo com a possibilidade de conectar com RP, com buscar outros tipos de informação. Então é uma plataforma que, como proposta, tem uma de atendimento atual, ela tem ela tem de uma forma bastante robusta a operação, mas ela tem já no roadmap, quer dizer, um planejamento de crescimento para trazer outras funcionalidades para o mercado de construção conforme as demandas forem surgindo. Um pouco da principal da equipe, da equipe Portugal Construspace, equipe Brasil da Views. Essa é a equipe principal. E um roteiro agora para implantação. Aqui é o principal da nossa apresentação de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho do que fazer antes de começar, e uma vez feito atendidas essas recomendações, seguidas essas recomendações, o passo a passo, 4 passos rápidos, e nós vamos visualizar em tela cada um deles, para você obter um orçamento. Então, primeira recomendação é, após feito o registro da empresa, né, você registrar a sua especialidade. Qual é o conceito da especialidade? São 160 especialidades previamente cadastradas dentro da plataforma. Poxa, eu preciso me adequar a alguma delas? Eu posso cadastrar alguma outra especialidade? Pode. Se você entender que a nomenclatura não está suficiente, ou o nível de classificação não está do modo como a tua empresa está acostumada a organizar, você pode abrir quantas especialidades desejar e organizar os seus fornecedores de acordo com essas especialidades. De modo que os fornecedores que vierem já vão vir organizados com as especialidades standard, vamos dizer assim, essas especialidades padrão. Então, se uma empresa ela é de tubo de concreto, ela vai vir classificada em fabricante de peças de cimento, peças pré-moldadas de cimento, tem uma especialidade lá para ela. Se é uma usina de concreto, vai vir concreto usinado. Se é uma loja de materiais de construção, vai vir materiais de construção, e por aí vai. Então, cada uma dessas especialidades traz um grupo de fornecedores conforme a atividade econômica desses fornecedores cadastrados na Receita Federal. Todos os fornecedores vigentes na Receita Federal, isso é importante frisar, né? Hoje, na construção civil brasileira, tem quase 4 milhões de CNPJs emitidos para os quinais, para as atividades econômicas relacionadas à construção civil, sendo que um pouco mais da metade disso são fornecedores que estão efetivamente, são empresas que estão efetivamente operando. As demais, ou solução, suspendeu, estão com algum tipo de impedimento da receita. Então, os 2 milhões e 100 mil fornecedores que estão na base hoje, e são fornecedores que vão ser periodicamente revisitados, há uma periodicidade de disponibilidade dessa informação por base da Receita Federal, e a atualização vai ser feita com base nessa periodicidade. Então a base atual ela já começa com 2 milhões e pouco mais de 2 milhões e 100 mil fornecedores previamente cadastrados e pesquisáveis por essas especialidades. Então aqui, para vocês só conhecerem um pouquinho sobre a tela de especialidades, aqui são um cadastro, tem 162 aqui porque é uma base de teste, então tem as 160 vigentes mais 2 que foram cadastradas, e eu posso incluir dentro da nomenclatura que eu quiser, quantas eu quiser, tá? Uma vez feito isso, eu posso organizar
o meu próprio cadastro da empresa para essas especialidades. E aqui o ideal, se eu quiser fornecer serviços dentro da plataforma, é que eu me adeque às especialidades padrão, para que outros me encontrem, né? Porque essa é a forma de pesquisa principal. Eu posso também cadastrar essas especialidades específicas e divulgá-las para os meus clientes, meus principais clientes, para eles me lá cadastrarem essas especialidades e pesquisarem por elas também. Aqui um detalhe de adicionar um logotipo da empresa, então isso é interessante para ter uma visibilidade maior. Tem uma recomendação de tamanho de imagem. Adicionar o login no perfil da pessoa, adicionar a imagem também é interessante para ter uma organização interna dentro da empresa. E dos 4 passos iniciais aqui de cadastro, o último é adicionar fornecedores, que pode ser feito de 3 modos: individualmente, por lotes e selecionado dos fornecedores externos, esses pré-cadastrados. Um pouquinho antes da gente entrar em cada uma dessas operações é explicar o que são esses arquivos, né, o conceito dos fornecedores. Os externos todo mundo vê. São 2.117.599 fornecedores no total hoje pesquisáveis na base de fornecedores externos. A partir do momento que eu trago ele para os meus fornecedores, o que eu fizer com ele, só eu vejo. Só a empresa que trouxe vai ver. E nenhuma outra empresa vai saber que aquele fornecedor é um fornecedor interno seu. Só a empresa que vai ter essa informação. E eu posso, de ambos, sendo o meu fornecedor e vindo de um fornecedor externo, arquivá-lo. Arquivá-lo tem o seguinte significado: por um processo de qualificação interna, por exemplo, esse fornecedor, apesar dele ativo no mercado, ele não interessa mais que ele sirva, que ele atenda a empresa. Então, para evitar que ele seja consultado, eu posso fazer um processo de arquivamento e tirar ele da base operacional dos meus fornecedores. E eu posso incluir outros fornecedores também. Ou seja, eu tenho um CNPJ, eu tenho uma empresa que ela não está na base dos externos, eu vou incluir ela nos meus fornecedores, e até que essa empresa não se cadastre na plataforma, ela não vai aparecer como fornecedor externo para ninguém e vai permanecer só como fornecedor interno seu. Na hora que ela se cadastrar, ela se oficializa como fornecedor interno seu, que ninguém vê, e ela também poderá ser pesquisada por outras empresas como um fornecedor externo, apesar de não saber que ela é um fornecedor que veio inicialmente sendo cadastrado por você. Então, o primeiro forma de cadastro é individual, é lá no cadastro de fornecedores, na tabela de fornecedores. Eu posso incluir pelo botãozinho mais ali em cima ou aqui embaixo fornecedores. Então, todos os campos obrigatórios estão com um asterisco vermelho, então o nome da empresa, o e-mail é um campo-chave, é por ele que a gente checa se a empresa até já não está aquela fornecedor não está atrelado a outro cadastro, o nome de contato, o estado e o município de atuação. Apesar do município não ser obrigatório, é recomendável que seja cadastrado, e as especialidades, no mínimo uma. No mínimo uma para iniciar a operação da empresa dentro da plataforma. Então, feito isso, está cadastrado.
Até esse ponto, o fornecedor não sabe que ele está cadastrado na plataforma. No momento que você for convidá-lo para apresentar uma solicitação de proposta, aí ele vai saber da plataforma, vai receber o convite para se registrar. E aí você pode fazer a manutenção, né, enquanto isso nele, excluir ou eventualmente até arquivar ele, mesmo que ainda não registrado. Tá? A segunda possibilidade é adicionar o fornecedor por lote. Então, dentro de uma tela que nós vamos ver a seguir, tem uma recomendação aí de um template, que é uma planilha em Excel. Você entra naquela mesma tela dos fornecedores. Nos 3 pontinhos ali na vertical você vai em importar fornecedores, em template, e faz o download do arquivo para preenchimento. É uma planilha eletrônica, você abre essa planilha e começa a preencher o nome da empresa, o e-mail, o nome do contato, a UF e pelo menos uma especialidade. Preciso preencher o resto das informações? Não necessariamente. As principais, as obrigatórias são essas com a coluna marcada em cinza. Puxa, eu preenchi errado. A plataforma ela vai constatar isso e não vai importar. Por exemplo, aqui eu preenchi, deixei um dado obrigatório, 2 dados obrigatórios em vazio e o e-mail está errado. Aqui também, aqui a informação vai ser preenchida toda correta. E no último, vou deixar o e-mail errado e deixar uma informação faltando. Na hora de eu puxar esse arquivo, fazer o download dele, eram 5, ó, só apareceram 3, porque 2 estavam com problema. E essas 2, o log vai por e-mail. Então, eu já está avisando que tem problema e o e-mail com o relatório dos problemas que foram encontrados. E aqui trouxe os fornecedores para a minha base dos meus fornecedores. Vamos pesquisar aqui só para ver. Começavam tudo em import, né? Então estão os 3 aí que foram importados agora. E eu posso adicionar também os fornecedores pelos fornecedores externos. Eu conheço o nome, eu tenho algum outro dado que eu tenho informação e eu já quero trazer esses fornecedores para a minha base. Então eu vou lá nos fornecedores externos, naquela mesma tela dos fornecedores, né? Clico no. Posso pesquisar por filtrar, né? Por especialidade, por. Enfim, por estado, qualquer outra informação. E. Talvez só trazer os que tem o e-mail no cadastro, para eu não ter que. Eu não tenho informação do e-mail aqui comigo. Eu quero pelo menos checar se aquele e-mail é válido ou não. No caso aqui, toda hora que eu for incluir mesmo com o e-mail, ele pede para confirmar se aquele e-mail é válido, né? Se ele está atualizado. Eu posso editar antes de incorporar ele no cadastro. Esse aqui, por exemplo, pode ser que tenha mudado. Então, antes de eu incorporar aos meus fornecedores, eu edito, altero o e-mail, atualizo o e-mail e ele vai para a base. Então, estão lá os meus fornecedores, já estava filtrado por base, então ele está em um deles, né? Enfim, todos os fornecedores estão no meu cadastro de fornecedores. Detalhe interessante, o que está em verde, que tem no quadrado ali, aquela parte verde, é um fornecedor que veio da base externa, veio da base, com essa base pré-cadastrada. O cinza é o que foi registrado diretamente
E se eventualmente tivesse um vermelho, seria algum fornecedor que, com o CNPJ confrontado com a base de receita, teria algum impedimento na sua operação perante a Receita Federal. Então tem esses indicadores de tela, até além de outros indicadores, aqueles rostinhos ali vermelho e verde é a quantidade de propostas que ele atendeu e que recusou dentro do histórico dele, dentro da base, dentro da sua base de fornecedores internos. Eu selecionei meus fornecedores, eu incluí eles dos externos, eu puxei ele do meu sistema, tenho lá uma gama de fornecedores. O ideal, o que é fortemente recomendado por nós, é que você comunique esses fornecedores previamente que você vai estar implementando um novo processo de orçamentação, de solicitação de preço com eles. Você podia ter uma sistemática atual, né? Você certamente tem uma sistemática e a partir desse momento você passa a adotar uma nova sistemática. Então é interessante que você avise ele disso previamente. Olha, fornecedores, tá, a partir do dia tal, vamos utilizar a plataforma Construplan para solicitar preços e os convites vão ser encaminhados por e-mail e o e-mail que vai ser encaminhado vai ser o geral@construspace.com.br. É interessante e importante que seja comentado isso. Para quê? Para que você evite que o seu e-mail talvez caia na caixa de spam do fornecedor. E que também você não tenha que cair dentro daquele processo que você quer evitar com essa ferramenta, que é ter que ficar ligando, perguntando se ele recebeu o e-mail, se deu tudo certo, enfim. Se ele já conhecer do processo, receber o e-mail, abrir, ele vai conduzir a sua solicitação da forma como está previsto. Então, feito tudo isso, todos os tópicos organizacionais padronizados foram concluídos. Aqui, só para finalizar, é interessante chamar a atenção para alguns campos de tela que podem ser utilizados para a organização do trabalho dentro da empresa. Um deles é o objeto da nova solicitação. Para esse campo você pode utilizar um número ou um nome, ou seja, ele vai ser sempre um nível abaixo da categoria de obra. O que seria a categoria de obra? Um parâmetro que pode fazer referência a uma obra, o nome da obra, o código da obra interno, ou a um orçamento da obra, um número de um edital ainda, por exemplo, de licitação. A descrição é geral para cada solicitação, né? As notas podem ser descrições específicas para aquilo que está sendo solicitado na especialidade. E os arquivos são anexos que podem ser colocados dentro da solicitação, dos mais variadas extensões. Projeto, PDF, imagem, planilha, texto, enfim, uma minuta contratual, um modelo de desenho, qualquer outra documentação que vocês entendam necessárias, encaminhar para o fornecedor para ele que retorne para vocês o orçamento que você necessita. Então aqui é o campo adicionar proposta, eu posso incluir um número de requisição interno no objeto da solicitação. E aqui nas categorias de obra eu posso cadastrar previamente as obras e informar qual que é o código da obra, o nome da obra a que se refere aquela solicitação. Na documentação, isso é o que pode ser solicitado para o fornecedor, né? Cada fornecedor, e você como usuário também da plataforma,
pode informar os seus documentos. Então nós elegemos uma série de documentos que nós entendemos como obrigatórios. Na verdade, o obrigatório aqui é só para exaltar o fornecedor como um fornecedor que atendeu com toda a documentação mínima colocada para dar transparência nos dados dele. Nós elegemos 11 documentos opcionais, então são 21 no total. Mas quantos outros você queira requisitar ou informar para os seus clientes. Então, no cadastro da empresa, isso cada fornecedor faz. Eu vou e coloco o anexo dos documentos. Posso criar um novo documento que algum cliente possa estar me exigindo especificamente. E toda a documentação registrada, ela precisa ter uma duração em dias ou anos, né? E uma data de validade. Por que uma coisa ou outra? Né? Porque a data de validade pode ser que seja menor do que a duração do documento. Caso o documento já tenha sido emitido há algum tempo. Então, não quer dizer que 120 dias, que ele tenha 120 dias a partir de hoje. Ele já pode ter sido emitido há alguns dias. Eu posso deletar aqui novo documento, posso atualizar alguma informação da validade, anexando o documento novo. E posso visualizar em tela. Aqui no caso, posso fazer download, posso apagar, enfim, a manutenção aqui é total. E lá na frente, na hora de selecionar o fornecedor, é que eu vou ver essa documentação. Então, na hora de encaminhar uma proposta, eu posso ter como padrão exigência mínima que para pré-qualificação do fornecedor na minha concorrência, que ele atenda, por exemplo, os 10 documentos obrigatórios, ou dos 11 opcionais, alguns deles, e algum extra que eu necessite gerar. Então, eu informo para ele vai lá, cadastra e vai ficar disponível para consulta por qualquer um que for entrar e consultar aquele fornecedor. Ele vai lá na qualificação, no caso essa empresa não tem documento nenhum. No caso dessa empresa aqui, tem documentos, mas ele sinaliza que os documentos obrigatórios estão vencidos, por isso aquele triângulo. O único documento que está ok é esse último. Eu posso descarregar, posso visualizar em tela, posso descarregar individualmente cada um, enfim, da forma como for necessário. Então aqui está a visualização em tela. Uma vez estando ok, o fornecedor atende os documentos, eu seleciono ele para participar da orçamentação. E aqui começa a solicitação de proposta. Então vocês vão ver que é relativamente simples, feito todos aqueles passos anteriores, principalmente o passo de organizar os fornecedores internos, porque aí a busca vai ficar muito mais simples na hora que eu puxar a especialidade aqui para solicitar. Então, o primeiro passo, eu abro a solicitação. O segundo, eu puxo os fornecedores. Terceiro, peço os orçamentos. E aqui o ponto interessante é a questão do e-mail, que a gente tinha frisado anteriormente. E eu recebo a proposta dos fornecedores. Então, na plataforma principal, vou em solicitações geradas, cadastro uma nova solicitação, ponho o prazo em que os fornecedores precisam responder, adiciono a especialidade, que pode ser uma ou mais, né? Então, a primeira que eu vou inserir vai ser materiais de construção em geral. A plataforma já oferece aqui os fornecedores que eu tenho nessa especialidade.
Filtrei por estado, permanece todos dentro do estado, seleciono todos. Já puxou para os externos os que são do estado de São Paulo. Eu quero empresas com tempo mínimo de 30 anos de atividade e com e-mail no cadastro. Já selecionei, vou começar a consultar ali alguns nomes que eu possa conhecer, entro em contato para atualizar e-mail, enfim, porque é a primeira vez que eu estou trazendo ele para os internos, né? Uma vez feito isso, ele já passa a aparecer naquela primeira tela, já vai automático para lá. Se já tivesse sido feito isso no passo anterior, aqui já apareceriam todos na primeira tela lá atrás. Era só marcar e jogar para a seleção. Joguei, incluo as informações do que eu necessito pedir para o fornecedor. Posso passar uma instrução aqui dele preencher uma planilha, devolver os preços preenchidos na planilha padronizada, porque isso pode facilita certamente o trabalho na hora de equalizar as propostas. Peço que ele encaminhe algum detalhe de cadastral, posso pedir aquelas documentações específicas, algum atestado, algum certificado de algum produto, enfim, ponho todas as informações aqui como se fosse um pequeno edital para comprar ou para contratar, né? Então estariam todas as informações em texto ou em anexo, né? Lá embaixo eu tenho os arquivos da especialidade, posso anexar cópia de edital, cópia de projeto, minuta contratual, enfim, qualquer documentação que seja necessária. Põe as informações para o fornecedor, salvo essas informações. E feito isso, a anexão do novo documento, eu peço os orçamentos para os fornecedores. A partir do momento, nesse momento, cada fornecedor recebe um e-mail com um alerta para ver a solicitação da proposta. Clicando no e-mail, ele já vai para a plataforma e já está lá seu convite em alerta. Eu posso já aceitar ali diretamente, sim ou não. Eu posso ir para o meu menu principal e eventualmente até dar uma olhada antes no conteúdo da solicitação, antes de aceitar ou não. Aceito. Aqui no caso o fornecedor aceitou. Uma vez tendo aceito, ele começa a trabalhar para criar o orçamento. Aproveitou a própria descrição, não havia nenhum requisito ali de forma de apresentação, então ele entendeu a forma ideal de apresentação foi direto nas notas gerais, ele podia anexar documento, enfim, podia acrescentar um formulário próprio dele de orçamento, podia fazer o que ele, novamente, como não teve nenhum critério específico, ele podia apresentar da forma como ele conviesse, como ele entendesse que fosse melhor. Aqui ele entendeu preenchendo ali como sendo suficiente. Tem lá, pôs lá os detalhes para entender qual que é o preço de cada um, o preço do frete e envia orçamento. Pode anexar, né, documentos e a parte dele está feita. Lá na tela da minha especialidade, da minha solicitação de proposta, que a gente pode consultar aqui pelas solicitações geradas, eu abro a solicitação, tenho lá a especialidade, já tem um alerta ali que alguém já entregou, mudou as cores, tem esses alertas de cores. Tem um convite que foi rejeitado, tem um orçamento que alguém abriu, que tem aquele olhinho ali, né? E aqui o orçamento entregue, eu consulto em tela o orçamento que foi entregue. Eu posso acompanhar que outros ainda não abriram o orçamento. Só um aqui no caso que abriu. Uma outra solicitação,
Tá vendo? Todos já entregaram. Eu posso fazer o download, descarregar esses orçamentos. E o download é sempre num arquivo zipado, onde as informações são organizadas por pastas, cada fornecedor, cada um com um PDF do que está digitado em tela, e se tivessem os anexos, viriam dentro dessas pastas os anexos também. Então é uma maneira de organizar estruturadamente a informação. Posso guardar isso internamente dentro da empresa, eu posso manter, e, na verdade fica aqui dentro do banco de dados da plataforma. Para uma consulta futura, para uma auditoria. E feito isso, é a informação que tínhamos. Então chegamos até de um modo relativamente simples, né? Cadastrando, organizando previamente os fornecedores, avisando eles que eu vou usar uma nova maneira de fazer cotação, faço a pesquisa no meu banco, seleciono os fornecedores, para a informação, retorno a informação tudo em tela novamente. Então, com isso, a gente conclui a apresentação de hoje. Novamente, finalizo agradecendo o tempo e a atenção de vocês. Fico à disposição no nosso e-mail, ou, se preferir, no nosso telefone WhatsApp, para esclarecer qualquer dúvida. Nós podemos, dentro de uma utilização inicial, acompanhá-los nesse processo, fazer alguns trabalhos desses em conjunto, até que se acostume a utilizar a plataforma dentro da empresa. Para isso, basta registrar a empresa lá no nosso site, constraspace.com.br, abrir um login de usuário e seguir esse roteiro e começar a trabalhar. Acredito que, comparado com o processo tradicional, certamente com pouco tempo vocês devem perceber as vantagens que a plataforma tem a oferecer. Ok? Obrigado. Estamos à disposição. Um bom fim de tarde no Brasil, um bom início de noite em Portugal e até uma próxima, se Deus quiser.